Meu nome é Amanda Tausch Filgueiras, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Odontologia da UNB e eu vou apresentar hoje uma revisão sistemática sobre o impacto da pulpectomia versus exodontia de dentes e tecidos em desfechos centralizados do paciente. A cárie da primeira infância possui uma alta prevalência no Brasil, sendo considerada uma das maiores do mundo. Lesões cariosas de dentes e tecidos não tratados representam um sofrimento significativo e são frequentemente associados com um impacto negativo na qualidade de vida relacionada à saúde oral. Segundo a Sociedade Brasileira de Odontopediatria, a pulpectomia é considerada tratamento de escolha, por preservar o remanescente dentário, ajudando assim a manutenção da saúde oral, preservando o espaço para crescimento de dentes permanentes e preservando a integridade do arco. A perda precoce de dentes e tecidos afeta negativamente na percepção de autoimagem da criança, gerando inseguranças, e na função oral. Já em outros países, como no Reino Unido, as diretrizes clínicas nacionais indicam que a exodontia é a abordagem de tratamento mais comum para casos de lesões cariosas mais severas, por conta da falta de cooperação do paciente, contexto sociocultural e a preferência pessoal do profissional da saúde. A evidência atual na literatura é inconclusiva acerca de termos de comparação de diferentes tratamentos para dentes e tecidos com envolvimento pulpar. Por isso, são necessários ensaios clínicos randomizados para comparar a pulpectomia e a exodontia. A mensuração do desfecho relatado pelo paciente engloba a qualidade de vida relacionada à saúde oral, ansiedade odontológica e relatos de dor. Essa revisão sistemática teve como objetivo verificar o impacto da pulpectomia versus a exodontia de dentes e tecidos em desfechos centralizados no paciente. Essa revisão, ela seguiu os parâmetros recomendados pela Prisma e foi registrada na plataforma Prospero sob o seguinte código. Ela também formulou a sua pergunta de pesquisa utilizando a estratégia PICO, em que a população são as crianças que exibem dentes e tecidos com algum tipo de envolvimento pulpar, a intervenção sendo a pulpectomia, a comparação sendo a exodontia e o desfecho sendo a análise do impacto da modalidade de tratamento em desfechos centralizados no paciente. Os estudos incluídos nessa revisão foram ensaios clínicos randomizados e não randomizados. Foram formuladas chaves de busca, devidamente adaptadas para cada uma dessas bases de dados eletrônicas, sendo obtidas as referências, elas foram importadas para o gerenciador de referências escolhido, que foi o EndNote X7. As buscas foram todas realizadas em 9 de novembro de 2023 e não houveram restrições quanto à data de publicação ou idioma. A seleção dos estudos foi realizada por 2 revisores independentes, trabalhando juntos na plataforma Ryan. Começou pela remoção das duplicatas, depois a leitura de títulos e resumos e, na sequência, leitura de textos completos. As decisões dos estudos selecionados, quando não havia um consenso, contou com a supervisão de um terceiro revisor, que era especialista em revisões sistemáticas, que iria definir se aquele artigo iria ser incluído, excluído e a justificativa. O processo de coleta de dados ele foi bem padronizado para os estudos incluídos e foram extraídas as seguintes informações. A análise de risco de viés, ela, para ensaios clínicos randomizados, utilizou a ferramenta Cochrane versão 2, já para ensaios clínicos não randomizados, foi utilizada a Robbins e o grau de evidência foi analisado utilizando a abordagem RAGE. Devido à grande heterogeneidade entre os artigos escolhidos, não foi possível realizar meta-análise. No entanto, os dados foram sintetizados e relatados narrativamente, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Guia de Síntese sem meta-análise. No início, um total de 1.228 referências foram identificadas e, após a remoção dos duplicados, ficamos com 526 referências que foram, assim, passadas para analisadas de leitura, para as análises de leitura de título e resumo. E, depois disso, foram avaliados apenas 10 artigos para a leitura completa dos textos. Desses 10, 8 foram excluídos por motivos de não compararem diretamente a pulpectomia com a exodontia ou por não serem ensaios clínicos. Então, por fim, tivemos apenas 2 artigos incluídos para essa revisão sistemática. Essas aqui foram as características principais, os achados principais de cada um desses 2 artigos, sintetizados de forma narrativa e englobando todos os desfechos centralizados no paciente de interesse, e o recrutamento de participantes para essas pesquisas ocorreram na Clínica Escola de Odontologia da Universidade. O resultado da análise de risco de viés, no geral, foi considerado baixo, mas foi afetado pelos seguintes fatores. Os participantes estavam cientes do tipo de intervenção durante o ensaio,
porque o cegamento não foi possível devido à natureza dos procedimentos e houve um desequilíbrio entre os grupos acerca da randomização do procedimento por paciente, além de também ter tido padronização insuficiente das amostras, o que deu abertura a vários fatores confundidores, e a exclusão de pacientes também ocorreu a exclusão de pacientes durante o procedimento por conta de limitações técnicas do operador. Esse foi o resultado da paridade do grau de evidência, que foi considerado baixo. O motivo foi porque o risco de viés foi significativo nos estudos incluídos por conta da ausência ou pouca eficácia das informações extraídas, acompanhado dos largos intervalos de confiança e o tamanho amostral limitado nos estudos incluídos. Quanto à qualidade de vida relacionada à saúde oral, ela foi avaliada usando a versão brasileira da escala de impacto da saúde oral na primeira infância, e após um ano, ambos os tratamentos aumentaram significativamente quanto a esse fator. No entanto, o grupo da pupectomia obteve valores considerados melhores. Quanto à dor pós-operatória, a avaliação foi conduzida pela escala de dor de rostos de Wong-Baker, onde as crianças escolhem o rosto que melhor reflete sua dor após o tratamento. Os achados indicaram que não houve diferença significativa na média dos níveis de dor entre a pupectomia e a exodontia. Quanto à ansiedade odontológica, os dois artigos utilizaram ferramentas diferentes, um utilizou a escala de imagem facial e o outro teste de imagens modificados de Graham, mas os achados foram os mesmos, que a pupectomia exibiu valores menores de ansiedade do que as crianças tratadas de exodontia. Quanto ao comportamento da criança, utilizaram a escala de avaliação de comportamento de Frankl e os achados não indicaram diferença significativa na média de valores do comportamento da criança quando comparado à pupectomia e à exodontia. Por fim, a conclusão desse trabalho é que a pupectomia demonstrou-se superior em desfechos centralizados dos pacientes, sugerindo que essa é uma escolha mais favorável para o tratamento de dentes decisivos com desenvolvimento pulpar comparado à exodontia.